Boa tarde, pessoal, sou a professora Laís e nós estamos de volta com a disciplina de língua portuguesa. Hoje nós daremos continuidade à nossa compreensão sobre regência verbal. Na última aula, nós sentimos a necessidade de retomarmos alguns conceitos de transitividade verbal que são conceitos-chave para nossa boa compreensão. E aí vocês terminaram a compreensão de que os verbos da nossa língua, eles são responsáveis pelo encadeamento das orações, e aí alguns verbos, eles precisam de uma ligação, de um complemento e outros não. Então aqui nós chegamos à nossa definição, onde diz: alguns verbos da língua portuguesa exigem preposição. Preposição, vocês já sabem, é uma classe de palavras que fará essa junção, esse ligamento das partes da oração. Então, as preposições são esta classe gramatical que vocês precisam dominar. Então, aqui eu tenho algumas: a, de, para, por e etc. Para se ligar ao seu complemento, outros não. Então, a gente tem alguns verbos que precisam dessas palavrinhas para se ligar ao seu complemento e outros verbos que não precisam. A relação estabelecida entre um verbo, que a gente chamará de termo regente, e o seu complemento, que é o termo regido, dá-se o nome de regência verbal. Então, a regência verbal é essa ligação, essa dependência que o verbo e o seu complemento têm um do outro, tá? A gente chama de regência verbal. Nós temos alguns dicionários que são dicionários de regência verbal. Eles são mais específicos, né, do funcionamento da língua, não é tão propagado. Então, esses dicionários de regência verbal indicam de que forma se dá a relação entre o verbo e o seu complemento. Por exemplo, ele diz se o verbo ele é transitivo direto. E a gente já sabe que os verbos transitivos direto ligam-se ao seu complemento de forma direta, sem nenhuma preposição. Os verbos transitivos indiretos ligam-se ao seu complemento por meio tá, gente? De uma preposição. Então, nesses dicionários, já vem lá dizendo se ele é transitivo direto, indireto, e a gente já sabe que se ele for direto é sem preposição, indireto é com. Diz também qual é a classe gramatical, e aí ele vai dar mais informações. Quando é necessário usar a língua de acordo com a norma padrão e há dúvidas sobre a regência de um verbo ou sobre uma preposição que deve acompanhar seu complemento, nós podemos consultar um dicionário de regência verbal. Caso não seja esse dicionário muito acessível, nós podemos acessar bons dicionários de português, porque em geral eles também indicam se o verbo é transitivo, se é intransitivo, se é transitivo direto, indireto ou bitransitivo. Tudo isso aí a gente vai lembrar e lá no dicionário vai dizer. O dicionário, o Aurélio, o Ouças, tem lá dizendo, ele é verbo transitivo direto. Então você já sabe que naquela sua frase não vai ter a necessidade de colocar preposição, tá? Uma dúvida muito grande é assistir ao, é assistir a, é assistir só. Como é que eu sei como é que eu posso colocar? Então lá o dicionário pode nos ajudar. Tá aqui a dica. Vamos ver. Maria gosta, José. Maria confia, José. Maria foi ao mercado. Aqui, com certeza veio na nossa mente o complemento dessas frases, a resolução dessas frases. E aí vocês já entenderam que quando a gente fala Maria gosta, o verbo gostar, ele aqui exige que se tenha uma preposição, que se tenha um complemento preposicionado, uma vez que quem gosta, gosta sempre de algo ou de alguém.
né? A gente não tem construções que dizem assim, eu gosto banana, eu gosto José. Tenho sempre que dizer de que você gosta. Então, esse de, essa preposição já está quase intrínseca ao verbo gostar, tá? Há verbos que admitem mais de uma regência, sem que o sentido seja alterado. E há outros verbos que, mudando-se a regência, mudam o significado. O que isso quer dizer, gente? Que a regência, ou seja, essa necessidade que o verbo tem de complemento ou não, essa ligação que tem o verbo com o seu complemento, o termo regente e o termo regido, este verbo, ele pode ser associado ao seu complemento e exigir preposição ou não exigir preposição, a depender do seu significado. Por quê? Vocês sabem que uma palavra só, ela pode ter vários significados. E por isso, a regência pode variar também, tá? Por exemplo, eu acabei de dizer que o verbo gostar é necessário uma preposição. Mas há verbos em que essa necessidade é variável. A depender de quê? Do sentido em que está implicada a frase, tá? A oração. Então, é importante, é imprescindível que nós também tenhamos uma observância no sentido da oração. Vejamos. Vamos ver a regência do verbo aspirar. O verbo aspirar pode ter dois significados diferentes. Ele pode ser aspirar com o sentido de cheirar, né? Porque a gente usa bastante esse sentido. E aí, quando for nesse sentido de cheirar, ele é um verbo que não precisa de preposição, sem preposição. Veja, a menina aspirou o perfume das flores. A menina cheirou o perfume das flores. Veja que aqui a gente não tem preposição. Tem apenas o O, que é um artigo, não preposição. Já a letrinha A é sim uma preposição. Vejamos, quando eu uso aspirar no sentido de desejar, eu utilizo, por exemplo, a frase que fulano aspira um novo cargo. Tá aqui, ó. O homem aspirava a um cargo melhor, aspirava a um emprego melhor. Por exemplo, este verbo é o mesmo, aspirar, só que aqui está com outro sentido, outro significado. E por isso, ele necessita de uma preposição. Ele é, sim, um verbo que necessita de uma preposição. E aí vocês perceberam que a regência aqui do verbo, né, se ele precisa da preposição ou não, depende do sentido implicado na frase. Outro verbo que nós vamos explorar aqui é o verbo assistir. Olha, gente, o verbo assistir, ele pode estar no sentido de dar assistência, ele pode estar no sentido de ver, de olhar, ou pode estar no sentido de morar, de residir. Vejam só, quando nós falamos assistir, eu tenho certeza que vem à mente de vocês assistir um filme, né? Um filme, assistir um seriado, essas coisas. Mas este verbo, ele possui outros sentidos. E aí, ele tem, por exemplo, o verbo assistir no sentido da assistência. Vamos ver? O médico assistiu o doente. Este verbo não precisa de preposição. Já quando a gente utiliza este verbo no sentido mais usual, que é de ver, de olhar, é necessário uma preposição. Assistir a um seriado, assistir a um bom filme. Já quando a gente usa a palavra no sentido de morar, aí é necessário também a preposição. Só que outra preposição. Neste caso aqui a preposição em. Aquele homem reside, assiste em São Paulo. Perceberam aí a necessidade que o verbo tem de um ou outro complemento? Vamos ver agora a regência do verbo obedecer. Assim como a gente tem um verbo com múltiplos significados, nós temos verbo com um único significado e a regência vai ficar mais simples. Olha, obedecer é sujeitar-se
E aí ele exige a preposição a. Veja, ele não obedeceu ao regulamento. Obedeceu a algo, né? Não obedeceu ao regulamento. E por último, nós vamos ver a regência do verbo namorar. O verbo namorar existe no sentido de cortejar, tá? De paquerar, essa coisa aí. E aí, este verbo é um verbo que não precisa de preposição, gente. Como é que isso aqui acontece? Acontece que quando a gente namora alguém. A gente não namora a alguém. A gente não namora de alguém. E por isso a gente não namora com alguém. Essas palavras, a, para, de, com, sem, desde, são as preposições. Então veja, João namora Maria. Veja que o verbo namorar é ligado diretamente ao seu complemento, que é Maria, sem preposição, ok? Isto aqui vai fazer com que nós possamos refletir. Agora reflita. Joana, qual é o certo? Ele namora comigo, ou ele me namora? Sabendo, gente, que o verbo namorar é transitivo direto e ele não precisa de preposição, é claro que ele namora comigo não vai estar correto, porque tem o com aí, né? Comigo, né? Eu não namoro com fulano, eu namoro apenas ele. Não precisa aí da preposição, uma vez que o verbo namorar, ele é transitivo direto, tá? Ninguém namora com ninguém. Gente, está aí a nossa aula de hoje de regência verbal. Espero que vocês tenham ampliado o conhecimento e logo mais vai ser postado a atividade. Tchau, tchau, pessoal. Cuidem-se e até a próxima.